Happy birthday to you. Happy birthday to you. Os vizinhos de cima não param de cantar parabéns. Faz 5 horas. Normalmente não trabalho aos domingos, mas precisava de uma grana extra, então peguei um turno mais cedo. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde. Moro em um prédio de apartamentos e meu AP no primeiro andar, junto com outro que é um cara que quase nunca tá em casa. Tem o AP da dona Rogéria, no térreo, e aí no segundo andar tem outros 2 apartamentos. Um de um casal de idosos e outro dessa família que não vejo muito, bem em cima do meu. Às vezes eu ouço crianças de manhã reclamando de ter que se arrumar para ir pra escola, depois pisando forte na escada. Às vezes ouço vozes baixas e barulho de louça. Depois das 22, geralmente fica tudo quieto. Cheguei na minha porta enquanto eu procurava as chaves da bolsa. Ouço vozes lá em cima. Eram sussurradas, pouco tensas, enfatizando as palavras e misturando tudo. Não consegui entender direito o que estava dizendo, mas pareciam estar falando algo com muita importância. Agora, lembre-se que eu nunca vi essas pessoas antes. Presumi que fossem uma família porque eu continuava ouvindo as crianças e os sons geralmente associados à casa de família. Nada como se tivesse conhecido pessoalmente. Só presumi. Enfim, eu disse que finalmente peguei minhas chaves e destravei as portas, mas não entrei imediatamente depois de abrir. Não sei por que deixei a porta aberta e fiquei ali ouvindo por mais de 2 segundos. Mas de certa forma fico feliz por isso. No momento em que a porta fez barulho, as vozes lá em cima pararam. Completamente. Como se eles estivessem me ouvindo agora. Fiquei parada. Todos nós estudamos o silêncio por um tempo. Ouvi um único passo na escada acima. Foi aí que minhas costas ficaram frias e meus músculos se contraíram por qualquer motivo. De repente, tive vontade de entrar e fechar a porta atrás de mim. O que fiz? Depois comecei a colocar algumas compras na geladeira e fazer algumas tarefas em casa. Fraco no começo, mas forte. Depois mais forte. Comecei a ouvir essa música de aniversário em cima. Sorri e suspirei. Eles estavam planejando o aniversário. Cara, por isso que estavam tão precavidos, tão nervosos, muita gente para receber. Parecia que havia umas 5 ou 6 pessoas cantando, talvez? Parabéns, querido Jonas, que fofo. Quando terminaram, começaram de novo. Achei estranho, presumi que a criança tinha pedido de novo. Criança mimada, crianças adoram apagar velas e tal. Era uma música terrivelmente longa, ficavam repetindo até chegar à conclusão. Como da primeira vez, tinha um monte de firulas, enrolação desnecessária e letras extras. Quando terminaram, uma pequena pausa se seguiu. Então começaram de novo, da mesma forma. Família estranha pra caramba, pensei. A essa altura, eu já estava irritada, então coloquei meus fones de ouvido e deitei no sofá. Adormeci por volta de 16 ou 17 horas. Acordei do cochilo desorientada. Cara, os cochilos depois do trabalho são os piores. Tinha dormido até umas 8 horas. E o sol já estava espiando por trás disso uns prédios. Um pôr do sol mais azul do que vermelho. Uma melancolia de confusão que me lembrava como sua casa parecia limiar quando você ia dormir depois da escola e acordava com dor de garganta. Uma marca enorme de travesseiro no rosto, com o seu humor arruinado. Sua mãe de repente te chama para ir jantar. Engole seco. Quando finalmente, olhando fixamente para a janela destacada no muro em ouro e rum. Eu esfreguei os olhos e massageei o rosto. Levantei para pegar um copo d'água. Caminhei descalço até a cozinha e agora eu estava afogada naquela escuridão específica. 18 horas. Fiquei parada em silêncio sem saber o que queria da minha vida. Então finalmente registrei um detalhe. O pessoal lá em cima estava cantando parabéns. Ouvi por um tempo sem saber o que deveria ser minha reação. Perguntei se eles tinham alguma gravação tocando em loop, mas não era bem o caso, pois cada versão soava diferente da anterior. Eles realmente eram estranhos. Ou talvez o filho dele fosse apenas excêntrico. Talvez se estivesse ensaiando para alguma apresentação? Comecei a pensar. Como eu disse, eu não tinha conhecido pessoalmente essas pessoas antes, então não fazia ideia do que elas faziam. Talvez realmente ensaiando.
Coloquei meus fones de ouvido e continuei tentando fazer algum tipo de jantar, mesmo não estando com muita fome, minha garganta ainda doendo. Comi e assisti meu programa. Depois tomei um banho, a cantoria deles tinha começado a me irritar. Já estava chegando perto das 2 da noite. Senti a necessidade de subir e dizer para eles pararem com isso. Eu não sou de confrontar. Realmente não gosto de dizer às pessoas que elas me chateiam. A maioria não tem uma reação apropriada de jeito nenhum. Eu não queria falar com eles, então liguei para minha mãe. Comecei a cantar, a contar para ela sobre meu dia, mas ela me interrompeu perguntando das pessoas lá em cima. Assim, eles estão fazendo isso há horas, sei lá, começando a me dar nos nervos. Bem, vai até eles e bata na porta. Outros moradores não estão incomodados? E os velhos lá em cima? Tenho certeza que eles queriam dormir essa hora. Talvez pudesse colocar uma música, isso poderia abafá-los. Mas você quer ouvir música? Não, na verdade não. Então, por que você faz isso para agradá-los? Vai lá em cima, Micaela. Suspirei. Concordei relutantemente. Depois de desligar, coloquei o suéter, destravei a porta para frente. No momento que abri, o ar parecia um pouco mais frio. Olhei para o corredor escuro, iluminado pelo raio de luz, pela minha porta e a outra luz acima mais fraca vinda de cima. Subi as escadas, segundo andar. Estava mais animado que o primeiro. A porta do apartamento da família estava ligeiramente aberta e eu podia ver a luz, o movimento lá dentro. Aproximei-me lentamente. Depois espreitei. Pude ver o corredor com balões, confeites flutuando, pacificamente. Cheiro fraco de velas e doçura que pairava. Eu não queria incomodar muito, então tentei ser discreta. Enquanto eu empurrava a porta quieta e quase imperceptível um pouco mais, o pequeno corredor deu lugar a uma sala de jantar. As sombras dançavam nas paredes enquanto as pessoas batiam palmas ao redor da mesa e cantavam. Na mesa, havia um bolo com cobertura rosa e roxa, granulado, e algumas letras que eu não conseguia decifrar. A música continuava, mas eu estava um pouco rouca do que eu me lembrava. As pessoas estavam sorrindo e balançando de um lado para o outro, para as pessoas sentadas na frente do bolo. A iluminação era fraca e agradável, a única fonte sendo as velas. As pessoas ao redor estavam um pouco tensas. No geral, me lembrou meus próprios aniversários de quando criança. Algumas caixas estavam espalhadas no chão, tentando dar uma olhada melhor nelas, ou na criança. A criança parecia um menino com um chapéu de aniversário grande. Ele, poderia ter 12 ou 10 anos. Seu rosto era redondo e esticado com um grande sorriso. Fiquei olhando por um tempo para os dentes. Não sei o que me levou a fazer essa observação, mas ele tinha dentes de adulto, que estavam podres e amarelos, saindo da boca em direções anormais. Seus olhos estavam arregalados e vermelhos, como se estivesse chorando há um tempo. Não me lembro de vê-lo piscar nos minutos em que assisti, que pareceram horas. Ele parecia realmente abalado e tenso. Eu nunca tinha visto uma criança assim antes. Nunca na minha vida. Toda a coragem que eu tinha antes de espiar pela porta tinha se evaporado. Devo ter desligado e assistindo a cena quando fui tirada de meu transe. A criança mudou os olhos da vela e agora estavam completamente derretidas e olhou diretamente para mim. Me senti vista como nunca antes. Meu coração desabou completamente, deixando um nó doloroso no peito quando fiz contato visual com a criança. Seu sorriso desapareceu lentamente, transformando-se em uma careta. Eu queria correr, mas de alguma forma eu estava congelada no lugar. De repente, ele apagou as velas e a sala foi engolida pela escuridão. Ouvi algo arrastando no escuro em minha direção. Engasguei e fechei a porta atrás de mim quando praticamente pulei escada abaixo. O arrastar e o arranhar se seguiram. Agarrei a porta e bati atrás de mim. Assim, algo bateu nela pro outro lado. Com os olhos arregalados e desfocados, mal consegui destrancá-la quando a batida começou. A música lá acima tinha parado. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava completamente escuro agora, mas eu podia distinguir os detalhes do rosto que tinha visto antes na sala de jantar mal iluminada. Só que agora estavam no nível
olhos, dos meus olhos. O que era impossível, já que aquela tinha sido só uma criança. Tinha sido, né? Ou tinha apenas uma pessoa? Quando eu pensava mais, percebia que não fazia ideia do que me levou a presumir que tinha sido uma criança. Um rosto redondo? Roupas infantis? Tentar decifrar a memória significativa e analisar cada detalhe daquele rosto horrível, coisa que eu não queria fazer. A batida se transformou em arranhões. Gritei que ia ligar para a polícia. Minha voz morreu na garganta. A batida era tão forte que, sem dúvida, ia arrombar a minha porta. De repente, ouvi um som distinto lá em cima. A batida e os arranhões pararam instantaneamente. Era uma porta se abrindo. A porta do casal de idosos. Ei, o que você está fazendo? É meio da noite. Eu observei pelo olho mágico enquanto as crianças, não crianças, se afastavam da minha porta subindo as escadas. Pare com isso antes que eu chame a polícia. Já basta ter que ouvir a birra dos seus filhos todos os dias. Senhora, mas... A voz parou abruptamente. Eu ouvi, mal respirando, nem um grito, nem um som. Nada. Arranhões fracos, depois arrastando. Depois um choro fraco que soava como um soluço resforçado. Disquei silenciosamente a polícia e mal consegui sussurrar o que estava acontecendo, com medo de ser ouvida. Enquanto eu detalhava o problema, eu olhei pelo olho mágico mais uma vez para ser recebida por aquele rosto carrancudo, olhos injetados de sangue e afundados na cabeça. Você pode se juntar ano que vem. É por isso que deixamos a porta aberta. Veio a voz de um adulto, do rosto de uma criança de 12 anos. Eu engasguei e me abaixei, como se isso fosse me salvar. A polícia chegou em cerca de meia hora, e foi um tempo incrivelmente longo. Eles subiram e isolaram a totalidade do segundo andar. Eles se recusaram a me dar detalhes. Tive que esperar pelas manchetes e aceitar algumas respostas vagas das inúmeras ligações que fiz desde então. Senhorita, nunca houve crianças morando lá em cima. 2 deles eram adultos, mas 2 deles estavam fingindo ser crianças. Eles se recusaram a me dizer o que aconteceu com o casal de idosos. Eles mal-humoravam, algo que incluía sequestro, massacre e evisceração. Algumas das vítimas foram muitas, eram reféns, obrigadas a participar. Os presentes eram apenas pedaços de carne e brinquedos feitos de ossos com laços. Presentes, um deles era um colar de dentes. Estou passando por um momento difícil agora, tentando mudar minhas coisas sem ter que ir nesse lugar com muita frequência. Eu não posso vender ou alugar, talvez para algum fanático de crimes reais. Me mudei para a casa de meus pais, mas pedi que eles adicionassem fechaduras extras às portas e janelas, as câmeras de segurança em todos os lugares. Eles presumiram que eu estava paranoica, sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Eu deixei que acreditasse nisso. No entanto, eu tinha que assistir as imagens de segurança aquela noite, mostrando o exterior da porta. O aniversariante com quem eu tinha falado não tinha voltado para cima. Ele apenas rastejou pela janela e pulou. Eu não sei onde ele está agora. Espero que ele vá para os 2 lados.